Você sabia que hoje é o dia do aposentado? É isso mesmo. A gente vai aproveitar essa data para tratar dos principais desafios enfrentados por quem vive de aposentadoria no Brasil. E quem vai ajudar a gente a entender mais sobre esse assunto é a presidente do Observatório da Longevidade Humana e Envelhecimento, Marília Viana. Ela que está conectada aqui com a gente. Seja muito bem-vinda mais uma vez. Sempre bom recebê-la. Muito obrigada. Bom dia para todos que nos acompanham e vamos falar desse assunto importante que mexe com a vida de todo mundo que já está aposentado e daqueles que esperam ficar aposentados breve ou num tempo maior. Bom dia, Wilker. Bom dia. Olha, quais são os principais desafios que os aposentados enfrentam atualmente aqui no nosso Brasil? A gente sabe que são muitos, né? Olha, são muitos. Quando a gente fala de aposentadoria, a gente está falando de qualidade de vida, sobretudo na velhice, dessas pessoas que depois de cumprir as regras estabelecidas pelo governo, pelo INSS, se aposentam. E eu creio que a maior dificuldade, a mais significativa, é quanto que essa pessoa ganha para sobreviver e pagar as suas contas. Só para os nossos telespectadores terem uma ideia, no Brasil, hoje, a gente já fala de quase 40 milhões de pessoas que são aposentadas ou são pensionistas. E olha que dado interessante, nós dizemos que cerca de 60% dessas quase 40 milhões, 38 milhões de pessoas, vivem com até 2 salários mínimos. E esse salário mínimo, que foi criado justamente para prover as necessidades mínimas de sobrevivência, não é verdade? Hoje não dá conta de responder por essa demanda, por essa necessidade. Então, sobretudo, creio que a maior dificuldade, o maior desafio é ter uma renda digna para que possa sobreviver com qualidade de vida. E como lidar com isso? A gente vem de um histórico de inflação muito pesada que tem castigado principalmente os mais pobres, né? E quando a gente fala sobre aposentados, pensionistas que ganham até 2 salários mínimos, a gente leva em consideração que muitas vezes essa pessoa depende desse dinheiro para se alimentar, para comprar remédio. Então, acho que com o passar dos anos, com o envelhecimento da pessoa, ela acaba tendo custos maiores também, a renda não acompanha, né? É um desafio. É verdade. E olha, veja que é tão contraditório. Nós estamos falando do cenário brasileiro, a gente está falando de Brasil. Mesmo com até 2 salários mínimos, 60% dos municípios brasileiros, o que faz a diferença, o que movimenta a economia dos municípios é a renda desse aposentado. Então, quando a gente vê esses dados, eles nos assustam, porque o Brasil precisa melhorar muito ainda na distribuição de renda, na qualidade de vida, no acesso à saúde, à moradia. E veja, nós estamos falando, quando a pessoa se aposenta, no mínimo ela passou de 55 anos na sua existência, ela já está perto de se tornar uma pessoa idosa, que são 60 anos, ou então ela já é uma pessoa idosa. E você bem disse que a aposentadoria, ela é uma conquista, mas também ela traz muitos desafios. Então, às vezes a gente trabalha, eu sou aposentada também, viu, Wilker? Eu queria que você soubesse disso, as pessoas que nos acompanham. Eu sou funcionária pública, no caso municipal, que tem um outro regime diferente do INSS. Mas a maioria dos aposentados brasileiros vem do INS, que é o Seguro Nacional, que faz parte do seguro, da Seguridade Social. Então, quando você chega nessa fase da vida, você tem uma agenda diferente daquela quando você tinha seus 30, 40 anos, ou quando você tinha 18, 20, que começou a trabalhar. Então, a gente precisa olhar para a questão da aposentadoria como uma conquista, mas nós precisamos melhorar as condições de vida das pessoas que são aposentadas, sobretudo com base no salário mínimo, não é? Você veja, hoje nós falamos de 32 milhões de idosos no Brasil. Nem todas as pessoas idosas se aposentaram. Daí a gente tem um benefício social que se chama o BPC, o benefício de prestação continuada, que corresponde a um salário mínimo e é destinado àquelas pessoas que não contribuíram com a Previdência. Então, eu penso que para melhorar essa condição, que é a sua pergunta, eu acho que, primeiro, nós temos que viver
sabendo que nós vamos viver muito. Hoje, a expectativa de vida do brasileiro já passa de 76 anos. Quando eu chegar ao envelhecimento, aos 60 anos, eu preciso ter renda para que essa renda garanta o meu acesso a todos os bens de serviço. O Brasil precisa melhorar muito o seu sistema de seguridade social. A aposentadoria precisa ser justa, não é, de acordo com aquilo que foi estabelecido. E olha, nós estamos falando de 100 anos do sistema por isso nós temos o Dia do Aposentado. 100 anos referente à aposentadoria no Brasil, mas infelizmente nós não temos o melhor modelo de aposentadoria. Inclusive, isso acontece não só no Brasil, você veja o exemplo da França, na Europa, que as pessoas estão vivendo muito e os sistemas previdenciários não estão dando conta de arcar com essa demanda tão importante. Pois é, nesse período de um pouquinho mais de 100 anos, a gente já percebeu inúmeras mudanças no sistema previdenciário aqui no nosso país, né? Em alguns casos com a justificativa de apoiar, ajudar os idosos, né, os aposentados, em outros casos para tentar adequar as contas públicas. Como que a gente vai fazer isso se a gente percebe que a expectativa de vida está crescendo? A gente passou, inclusive, recentemente por uma reforma ali, né, no INSS e tudo mais, mas a gente percebe que ainda se fala muito em déficit, fala muito como se fosse uma despesa muito cara ao governo. Como que adequa e equilibra essas duas coisas? É possível fazer isso? Em algum lugar do mundo já se fez isso? Então, nós ainda não temos a fórmula perfeita. O que acontece? E eu vou trazer o caso do Brasil, tá bom? A gente, historicamente, ouve dizer que a culpa da Previdência, o déficit, ter tudo, é por causa dos aposentados. Mas veja, todos nós, trabalhadores, nós cumprimos o que é determinado. Mensalmente, você deposita para que, ao chegar naquela regra estabelecida, né, hoje 65 anos, e tem diferença, e eu não vou entrar nas regras porque nós não temos tempo para isso, mas eu vou dizer, ao chegar à idade que você tem o direito à aposentadoria, de repente muda-se a regra, com o argumento de que, olha, não está dando conta, aumentou a expectativa de vida do brasileiro, nós temos um número insuficiente de pessoas para garantir a contribuição, a entrada para aquilo que está saindo. Eu, Marília, né, que trabalho com envelhecimento, eu acho que o Brasil precisa se comprometer com a velhice em todos os seus sentidos, sobretudo com a questão da aposentadoria. E isso implica, não é, uma relação de governo não, uma relação estatal para garantia de vida melhor aquelas pessoas que contribuíram, trabalharam, construíram o Brasil e muitas vezes, ao chegar na fase em que o Estado vai garantir a sobrevivência delas, isso não é garantido. Lembrando que a Seguridade Social está garantida na Constituição Federal. E a Seguridade Social, a gente diz que é o tripé que caracteriza-se pela saúde, pela assistência social e pela previdência social. Lembrando que saúde e assistência social não é uma atitude contributiva para você receber esses direitos. Enquanto que a previdência, para eu receber, eu preciso ter contribuído. E muitos anos, 30, a minha contribuição com a previdência, com o sistema, né, todo foi de 38 anos da minha vida. Então, hoje, o que eu recebo é aquilo que eu paguei, não é? É aquilo que eu contribuí. Portanto, entender que a aposentadoria é um direito do cidadão, garantido pela Constituição, e que o Brasil precisa ter o compromisso para garantir que, quando o sujeito que contribuiu 30, 40 anos da sua existência possa ter isso. E, infelizmente, não é o cenário atual. Os 2 salários mínimos que a grande maioria das pessoas aposentadas ganha é insuficiente para atender esse requisito mínimo e vem mais reforma pela frente, viu? Cada vez, não sei quantos anos falta, Wilker, para você se aposentar, mas isso você tem que envelhecer sabendo quando chegar lá, que renda eu terei, porque renda é um indicador de qualidade de vida na velhice. E essas pessoas que, assim como eu e assim como boa parte de quem nos acompanha agora,
almeja a aposentadoria um dia, o que essa pessoa pode fazer para, nessa construção, nesse caminho até lá, se organizar e ter uma vida mais tranquila, uma aposentadoria um pouco melhor e uma tranquilidade melhor mais para o final da vida? Eu acho que, primeiro, nós temos que exercer a nossa questão de cidadania, acompanhar o que acontece no Congresso, quem eu elejo para ser o meu representante no Congresso, quem eu escolho para ser presidente, quem eu escolho para ser meu vereador, meu deputado estadual. Esse é o compromisso básico, porque são essas pessoas que votam nas mudanças. E quando a pessoa não tem um compromisso, não tem um pé na realidade, ele aprova as mudanças não para beneficiar o sujeito, mas muitas vezes para beneficiar os interesses dele, do partido. Então, eu acho que isso é a primeira questão. Segundo, eu tenho que viver pensando que eu vou envelhecer. E o envelhecimento é como uma poupança que a gente vai fazendo, vai caminhando, e um dia você vai lá na caixa e vai começar a tirar. Isso implica, inclusive, a questão de saúde, não é? Hoje, tem várias formas de investimento. Então, eu penso, planos privados de aposentadoria, eu acho que vai depender muito dessa sua condição. Poupança, pensar, olha, eu tenho um dinheiro guardado, eu estou falando de uma forma geral, mas nós sabemos que isso não se aplica a quem, por exemplo, ganha um salário mínimo, não é? Uma pessoa que começa a trabalhar, ou que vive 10, 15 anos, recebendo apenas um salário mínimo. E essa pessoa vai ficar velha. E aí, eu tenho que comprometer o governo, o Estado brasileiro, porque assim diz a Constituição, para garantir uma qualidade de vida às pessoas que trabalham. Trabalham, gente, isso é muito importante. O aposentado tem direito à aposentadoria. Muita gente considera os aposentados como os responsáveis pelo déficit, pelo problema de faltar dinheiro para investimento. Não. Ele contribuiu e eu acho que é esse sentimento que vai nos dar condição de ter uma velhice digna. Certamente, viu? Marília Viana, obrigado, viu, pelo seu tempo aqui com a gente, presidente do Observatório da Longevidade Humana e Envelhecimento. Sempre bom recebê-lo aqui para nos ajudar a entender e a pensar um pouco mais sobre essas questões que envolvem a todos nós, né? A gente acha que não, mas todos nós somos impactados, todos nós estamos envelhecendo todos os dias. Obrigado, até a próxima, viu? Um abraço. Eu que agradeço, até a próxima. Até, tchau, tchau.